Olha, hoje tem Real Madrid em campo pela Liga dos Campeões e amanhã tem Barcelona em campo. Os dois clubes espanhóis tentam reverter a vantagem muito grande obtida pelos clubes alemães na semana passada no jogo de ida. Então é um assunto, semifinal de Liga dos Campeões, é um assunto que a gente imaginaria estaria nesta terça-feira monopolizando a leitura dos torcedores espanhóis nos sites, nos jornais de esportes. A gente vai plugar aqui o maior jornal espanhol, o site de esportes, né, o caderno de esportes do El País, a versão online do esportes do El País, só para dar uma olhada aqui em tudo que eles estão falando. Vamos abaixar aqui, ó, tem muita coisa, esse é o site do El País, tem muita coisa de Real Madrid, muita coisa de Barcelona, muito futebol. E lá embaixo do texto, do portal, tem as notícias mais lidas do dia. Você sabe qual é a notícia mais lida nesta terça-feira por quem acessa o site do El País? Não tenho ideia. Chuta uma obviedade? Basquete? Não é o jogador lá que... O jogador Jason Collins que se assumiu gay em entrevista à revista Sports Illustrated. Então, olha como este assunto, essas são a página ali das notícias mais lidas, né? Então, a mais lida é aquela ali, ó, pequenininha. Colin, podemos tirar, meus amigos, só queria mostrar aqui o site do El País. A mais lida no jornal espanhol El País em dia de jogo do Real Madrid. Jamais acertaria. Véspera... Não, eu também tive uma surpresa quando o editor João Goulart, aqui do canal do Redação Sport TV, estava lendo, como a gente faz sempre, os jornais do mundo todo antes do programa. Ele falou, sabe qual é a notícia mais lida? É essa daí do Jason Collins. Jason Collins concedeu uma entrevista para a revista Sports Illustrated, uma das mais importantes do mundo em esportes, talvez a revista mais importante mesmo quando a gente fala em esportes do mundo. E ele procurou a revista e decidiu se revelar homossexual aos 34 anos, algo que ele vinha aguardando para si. Os Estados Unidos passam por um momento de efervescência nesse assunto, porque vários estados têm legalizado, têm considerado legal a união civil entre pessoas do mesmo sexo. E nessa semana a Suprema Corte dos Estados Unidos vai avaliar se os estados têm essa liberdade para declarar a união civil como legal entre pessoas do mesmo sexo. Então é um assunto que está efervescente no mundo todo, especialmente nos Estados Unidos. Nesse momento vem um jogador da NBA de 34 anos, jogador hoje no Washington Wizards, um jogador de importância média, mas é um jogador de uma liga profissional, super assistida nos Estados Unidos como a NBA, e nesse momento ele é o primeiro jogador, se você somar os esportes mais populares dos Estados Unidos, né? O beisebol, o futebol americano e o basquete, é o primeiro jogador a se assumir homossexual. Então esse assunto causa um enorme rebuliço. Como é que você vê a curiosidade e a importância desse assunto por meio dos espanhóis terem lido isso em primeiro lugar, mais até do que o jogo do Real Madrid? Eu acho que ele abriu a porteira, né? Eu acho que agora vai aparecer uma turma. Assim, é legal ter aparecido no jornal espanhol, né? Não, na verdade ele falou para Sports Illustrated. O que a gente está só mostrando é que na Espanha hoje esse é o assunto mais lido. E talvez em várias partes do mundo esse seja o assunto mais lido. Então, eu acho legal. Eu acho que é um sinal de uma nova era aí. Tomara. Eu acho que ainda a repercussão, o tamanho da repercussão mostra o quanto, como sociedade, a gente ainda precisa caminhar muito para que a tolerância e para que isso seja algo natural, que as pessoas tenham a sua escolha e ela seja encarada com uma certa naturalidade. Acho que é normal que nesse período, quando você começa a ter essas primeiras revelações, que as pessoas ainda olhem com estranhamento, isso desperte tamanho interesse, mas eu acho que o mundo ideal é que isso seja encarado com naturalidade. Mas você não acha que para isso ser encarado com naturalidade, pessoas como Jason Collins terão que vir a público cada vez mais e mostrar o quanto é natural, o quanto existe de gente das mais variadas orientações sexuais espalhada nos mais variados ramos de atividade, inclusive o esporte? Eu acho que por acreditar em que em outros momentos talvez a sociedade estivesse ainda menos preparada para ouvir esse tipo de revelação, muitas pessoas tenham preferido se omitir. Mas agora, aos poucos, vai precisar aparecer essas pessoas dispostas a segurar essa bandeira e a ter uma certa primazia nesse aspecto. Vão se colocar de alguma maneira na história, por terem liderado esse tipo de atitude, e aí, aos poucos, a gente vai poder caminhar para esse cenário ideal. Caio, eu trabalho nessa profissão assim como repórter desde 1994. E são muitos anos em que várias vezes eu tentei arrancar essa declaração de alguns esportistas do futebol brasileiro. Cheguei a conversar com alguns que eu sabia
que eram homossexuais, inclusive um ex-jogador já, na época que eu trabalhava na Placar. Nunca encontrei ninguém disposto a dar uma entrevista como a que o Jason Collins deu. Então, há um receio muito grande do preconceito das pessoas. O Jason Collins, aos 34 anos, furou este preconceito e foi curioso porque ele conta para a Sports Illustrated que o motivo que o fez procurar a revista, que um amigo dele, heterossexual, foi à marcha, como há no mundo todo, né, essas marchas... Como é que se fala? Parada gay. Parada gay. Ele foi a uma espécie de parada gay em Boston, mesmo sendo heterossexual, para mostrar o apoio dele à causa, que as pessoas têm os direitos, os casais formados por pessoas do mesmo sexo têm os mesmos direitos de casais tradicionais, entre aspas. O exemplo do amigo heterossexual o inspirou e hoje o Jason Collins é manchete em todos os jornais dos Estados Unidos. A gente mostra alguns deles aqui, ó. New York Times. A manchete do Times para esse assunto foi: com as palavras "eu sou gay", o central da NBA quebra barreiras, o pivô da NBA quebra barreiras. Com essa declaração, Collins se tornou o primeiro atleta abertamente homossexual em atividade nas ligas de elite do esporte americano. Ele tem 34 anos, 2,11 metros e usa 98, porque 98 é um número importante para a comunidade gay, depois eu explico isso. The Boston Globe. Em meio a aplausos, o jogador revela segredo. O jogador da NBA, Jason Collins, você vê ele com a camisa do Boston, acaba com o tormento pessoal e se torna o primeiro atleta abertamente homossexual em atividades nas ligas americanas de elite. Los Angeles Times, jogador da NBA, diz que é gay. Jason Collins atrai elogios depois de se tornar o primeiro atleta abertamente homossexual em atividade nas ligas de elite do esporte americano. Veja que essa expressão está em vários jornais. E o The Star Leader, declaração retumbante do gigante silencioso. Ele usa desde os tempos de Boston o número 98, porque em 1998, numa universidade de Boston, isso ele conta para Sports Illustrated, um estudante gay foi assassinado porque era homossexual. E aí, desde então, ele adotou o número 98, mas de forma silenciosa, ninguém nem suspeitava. Ninguém sabia. O fato de ele usar 98 já há muitos anos, desde 1998, que ele está usando esse número. Ele tem 34 anos, joga há muito tempo na NBA, e ele é colega hoje dos brasileiros Nenê e Leandrinho no Washington Wizards. É importante as pessoas terem em mente também, quando a gente fala de uma sociedade eventualmente ainda não pronta para lidar naturalmente com esse tipo de situação, não é só isso. Na questão de um esportista, é até mais significativo dar espaço, porque muita gente não tem noção do quanto o ambiente de um vestiário, ele é, em tese, hostil a esse tipo de situação. É um ambiente machista, é um ambiente que torna muito mais duro para um atleta isoladamente assumir esse tipo de posição. Por 3 anos eu fui assessor de imprensa de um clube de futebol, você acaba frequentando vestiário, até mesmo no nosso trabalho do dia a dia, a gente está no ambiente de jogadores, falando mais especificamente do futebol no Brasil, e a gente sabe o quanto seria complicado para um jogador conviver com esse tipo de realidade, assumindo isso abertamente e encampando essa bandeira ainda de forma solitária. A gente não tem no futebol um registro, por exemplo, de alguém que tenha assumido essa posição. De alto nível, não. Já tivemos exemplos assim menores, em segunda, terceira divisão, mas de alto nível, não. E para quem não sabe, a posição, para quem sempre associa o homossexualismo a traços delicados, ao estereótipo que o humor faz do homossexual masculino, a posição de pivô no basquete talvez seja a posição mais viril dos esportes coletivos tradicionais olímpicos, né? O pivô do basquete, ele joga dando e tomando porrada o tempo todo, como você viu nas imagens ali, o jogador de 2,18 metros, 2,11 metros, melhor dizendo. O estereótipo do pivô americano é daquele sujeito forte, Shaquille O'Neal, aquela massa de músculo viril. Exatamente. E ele, 2,11 metros. Bom, esse assunto certamente ainda vai dar o que falar nos Estados Unidos. A gente vai abrir aspas para alguns esportistas falando sobre como receberam a notícia. Vamos ouvi-los. Guy's happy, whatever he does, and that's cool with me. So Jason Collins, just playing against him, seems like a great guy. Nobody has the right to judge. I mean, he's his own man. He makes his own decisions, and as NBA players, this is like a big group of guys that it's kind of like a brotherhood. I think it's great that Jason's
strong enough to come out. I think he's going to make a huge impact on a lot of people. I think most importantly, a lot of young people, not only to open their minds, but to also feel free to come out themselves. O esporte dá muito exemplo feio para o mundo, quando a gente fala de algumas coisas feias que dirigentes andam fazendo com o dinheiro dos outros, né? Que eles tornam o dinheiro deles. Mas o esporte vem dando alguns exemplos muito bacanas na luta contra a intolerância, na luta contra o racismo, né? A marcha a que a gente se referia em Boston era a Marcha do Orgulho Gay, havia me esquecido do nome. Mas você não acha que o esporte mundial vem dando alguns exemplos bacanas na luta contra as mais variadas formas de intolerância? Sem dúvida. E só lembrando, a NBA está em fase de playoff. Você tendo jogos absolutamente importantes. Você vê que todas as entrevistas de jogadores importantíssimos nos seus times, Steve Nash no Lakers, Kevin Durant no Oklahoma City, em todas esse assunto acabou predominando. Né? E o esporte está servindo para que se levante bandeiras contra a intolerância. E como nessa semana a Suprema Corte dos Estados Unidos se debruça sobre o tema, o presidente Barack Obama também entrou na parada e telefonou ontem para o Jason Collins. Disse o seguinte: elogiamos a sua coragem, estamos te apoiando nesta fase e esperamos que os seus fãs e colegas de equipe também o façam. Como vocês já viram na NBA, os jogadores super importantes que nós ouvimos ali, a repercussão foi super positiva.